Você faz dieta e mesmo assim você não emagrece? Então presta atenção nesse nessa aulinha aqui, pequena aula que eu vou fazer para vocês, explicando como a resistência à insulina pode estar sabotando a sua perda de peso. É só ela? Não, mas ela é pano de fundo para várias situações em que aquela máxima, fechar a boca e fazer atividade física, não funciona. E o que que é resistência à insulina, né? Insulina é um hormônio responsável por carregar a glicose e colocar ela para dentro das células. Uma vez dentro da célula, a glicose é captada por uma organela chamada mitocôndria, onde ela vai passar pelo ciclo de Krebs, podendo, podendo não, gerando três moléculas de energia, né? Uma molécula de glicose para três de energia. Se essa energia for, utilizada, muito que bem, se ela não for, ela vai para o armazenamento de gordura. Quando uma pessoa está resistente à insulina, o corpo não tem nem essa opção em transformar em energia. É um indivíduo cansado e que vai ter a glicose totalmente transformada em gordura, tá? Lembrando que muitas vezes a glicose não é nem só o que a gente come, né? Existe um processo que acontece, no fígado chamado gliconeogênese, em que a glicose vai ser formada a partir de outros substratos, mas isso é assunto para uma outra apresentação. Essa parte aqui é bem importante, né, o problema não é só comer demais. Muitas pessoas fazem dietas, cortam calorias e ainda assim não emagrece, emagrece muito pouco, recuperam peso rapidamente, a gente vê isso muito em pacientes bariátricos, né. Por quê? Isso acontece porque a insulina alta, ela trava todo o sistema de queima de gordura. Então não adianta comer pouco, você vai conseguir uma desnutrição, mas você não vai perder peso. Às vezes tem um paciente da bariátrica que fez a bariátrica e aplica aquelas canetas emagrecedoras. Por quê? Porque só a bariátrica não resolveu o problema da resistência à insulina, né, isso é bem importante. E aí o que que acontece com essa pessoa, né? A insulina alta, o corpo armazenando gordura, o indivíduo fica sempre cansado, a queima de gordura diminui, aumenta a compulsão por doces e carboidratos, uma vez que a célula não está recebendo glicose adequadamente, né? Cansaço, fome frequente e essa compulsão por doces, tá? No modo geral, é isso que acontece. O corpo entra num modo de estoque. Aqui, né, os sintomas, mais comuns da resistência à insulina: dificuldade para emagrecer, aquela gordurinha abdominal, barriga, né, pneuzinho, fome frequente. Pensa, se o corpo não está adquirindo energia, né, se essa glicose não entra, não é captada ali pela mitocôndria para gerar energia, o corpo entende que está faltando glicose, né. Sono após as refeições, tá, cansaço excessivo, compulsão alimentar, aumento dos triglicerídeos, né, alterações hormonais, porque a resistência à insulina ela vai aumentar a inflamação subclínica, tá, e inflamação é igual aumento de peso. Nunca esqueçam disso, tá? Inflamação é igual aumento de peso. Não necessariamente gordura, mas retenção certamente. Tanto que um dos relatos comuns, de novo, de quem usa caneta é o quê? Nas primeiras semanas em que usa caneta faz muito xixi, tá bom? O que é muito controverso é o seguinte, é que a resistência à insulina, ela é entendida já como uma pré-diabetes, né? Só que antes da glicose subir, às vezes só a insulina sobe, né? A glicose continua normal. A resistência à insulina, aí você vai ver pelos exames, né, uma glicose normal, uma insulina extremamente alta. Ele pode existir anos antes de uma diabetes acontecer. Por isso que alguns exames são tão importantes, né, a insulina, o HOMA-IR para ver, né, qual que é a resistência à insulina, hemoglobina glicada, como que essa insulina varia ao longo aí dos 3 meses anteriores, tá. A curva glicêmica, esses são alguns aí dos exames mais importantes. Mas claro, a gente nunca deve fugir da clínica do paciente. O que o paciente está sentindo, tá. Geralmente essa queixa de dificuldade de perder peso, com alimentação adequada, fazendo atividade física, sentindo muito cansaço,
precisa pesquisar resistência à insulina. E como eu disse, resistência à insulina é um pano de fundo para outras anormalidades, hormonais, né. Pode estar acontecendo aí algum problema de suprarrenal, de tireoide, a queda dos hormônios, sexuais, tá. Insulina está como pano de fundo. Bem, o que que ajuda a melhorar então, né? Redução de ultraprocessados, controle dos carboidratos refinados, isso é difícil porque o paciente tem uma avidez por doce e carboidratos, né. Sono adequado. No sono a gente libera vários hormônios essenciais, tá. Então é muito importante ter esse controle do sono, né. Atividade física, claro, para ajudar a consumir aquilo que está sendo estocado, né, como forma de gordura. Controle do estresse, cortisol está muito envolvido nesse metabolismo da glicose, cortisol e T3, né. Então o equilíbrio hormonal de uma forma geral. E claro, sempre prestando atenção que o tratamento é individualizado. Eu coloquei aqui como sugestão de suplementação o mio-inositol, tá. Em outro momento, eu vou explicar como é que o inositol age em tudo isso. Mas nós temos a berberina, o inositol, a dihidroberberina, com medicamentos aí entram nesse processo, o Glifage e as próprias canetas emagrecedoras, né, Mounjaro, semaglutida, Ozempic e Wegovy, eles agem na resistência à insulina, tá, agem ali no hormônio GLP-1, que é o centro de recompensa, tudo, mas nunca se esqueçam, eles foram lançados inicialmente como medicamentos de controle para diabetes do tipo 2, tá? Diabetes que a gente adquire ao longo da vida por resistência à insulina. Então, nisso tudo aí, ó, eles consertam a resistência à insulina e, portanto, fazem você perder peso. Essa é uma parte bem importante, né, emagrecer não é só ter força de vontade, tá. Muitas vezes tem um desequilíbrio metabólico, hormonal por trás de toda essa dificuldade de perder peso, né. E aí eu deixo uma frase que é muito emblemática, né, o corpo pode, seu corpo pode estar pedindo tratamento e não culpa, né. E isso, enfim, infelizmente vem de muitos colegas médicos, né. "Ah, é só fechar a boca e fazer atividade física". E isso é verdade para um organismo que tenha toda a parte metabólica e hormonal funcionando adequadamente, né. Raramente a gente tem esse contexto após os 35, 40 anos, tá. Então eu acho muito importante a gente olhar para os outros com empatia, né, porque às vezes está acima do peso, a gente pensa: "Ah, é uma pessoa desleixada", não, o corpo está pedindo socorro, está faltando, às vezes é capacidade, competência do médico que está acompanhando de ter essa sensibilidade, de ter esse conhecimento, de ir atrás da causa. Certinho? Obrigada por terem ficado até aqui, agradeço muito a atenção de vocês.